Olá, sejam todos bem-vindos. Eu vim aqui compartilhar com você a palavra de Deus que se encontra no livro de Mateus 24, versículo 36 em diante, que diz o seguinte: Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo e um será levado, outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia que virá o Senhor de vocês. Pois considerem isso, se um pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Essa palavra aqui, tudo isso, foi Jesus falando para os seus discípulos. Os discípulos de Jesus, eles pediram a Jesus que falassem a respeito da sua volta, que falasse de alguns sinais. Jesus falou de alguns sinais. Ele falou: nação ia se levantar contra a nação, reino contra reino, guerras, rumores de guerra, grandes epidemias. Jesus falou também de falsos profetas. Jesus falou de muitos que viriam em seu nome, dizendo ser ele que está aqui ou ali, mas Jesus disse: não os sigam. Jesus também falou que, por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. E hoje, quando nós estamos vivendo a nossa atualidade, se a gente for olhar para o cenário mundial, todas essas coisas já estão acontecendo. Todas essas coisas. Se alguém tiver dúvida, pesquise e veja se já não tem falsos cristos, muitos falsos profetas, homens que se diz profeta de Deus, onde na realidade não são. São pessoas que se disfarçam e está entrando no meio das igrejas para enganar o povo com um único intuito, o intuito de arrecadar dinheiro, o intuito da prosperidade. O evangelho verdadeiro não é mais pregado. O evangelho, a palavra que fale de renúncia, a palavra que fala do verdadeiro evangelho, que fala da cruz de Cristo, onde Jesus disse que aquele que quiser me seguir, tome sua cruz e me siga. A palavra do Senhor não nos diz que é para Jesus ir atrás e nós na frente. Pelo contrário, Jesus disse: tome sua cruz, negue-se a si mesmo dia após dia e me siga. O evangelho verdadeiro que fala de santidade, o evangelho que confronta, o evangelho que fala de pecado, o evangelho que fala do nascimento novo, nascimento da água e do nascimento do Espírito. Esse o verdadeiro evangelho. O evangelho que fala de arrependimento. Hoje muitos não pregam. Hoje muitos estão pregando prosperidades, muitos estão pregando bênção, a maior prosperidade, pregando vitória, a maior vitória, a melhor vitória que podemos ter é a salvação. De saber que nosso nome está escrito no livro da vida e que no grande dia o Senhor possa nos dizer: vem, amado do meu Pai. Mesmo na sua pouca força, você permaneceu até o fim, você não negou o meu nome. Mas muitos não querem. Aqui Jesus chega e fala a respeito da exortação da vigilância. Então todas essas coisas nós já estamos vendo. E Jesus fala a respeito daquela hora que ninguém sabe, nem os anjos, nem ele, somente o Pai. Jesus ele dá o exemplo de Noé. Noé, ele falou do dilúvio. As pessoas não ligavam, as pessoas casavam, se davam em casamento, as pessoas bebiam e curtiam. Será se está diferente da nossa geração, da nossa época? Não. O evangelho tem sido pregado. Muitos homens e mulheres de Deus, o Senhor está levantando para pregar o evangelho, para falar do arrependimento. A palavra do Senhor diz: buscai o Senhor enquanto há tempo, porque vai chegar um momento que não vai ter tempo. Mas só que as pessoas bebem, curtem, casam, se dão em casamento. Não é a questão de que as pessoas não possam casar, nem se dar em casamento. É a questão também, sim, das pessoas não ouvir o que está sendo dito. A palavra do Senhor está sendo pregada, Jesus voltará. Muitos estão aí pelas ruas, pelas vielas, pelos terminais, pelas praças, falando a respeito da volta de Jesus. As pessoas só querem saber de sua vida, querem curtir. Mas Jesus fala que assim como nos dias de Noé, será a sua volta.
Ele vai voltar de repente, assim como foi o dilúvio e pegou todos despercebidos. Vai ser o que vai acontecer. Jesus ele fala, se um pai de família souber essa hora que um ladrão vem, ele vigiava para que a sua casa não fosse arrombada. E Jesus diz o seguinte: por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá e a hora em que vocês menos esperam. Se Jesus voltar agora, de que forma você vai se encontrar? De que forma cada um de nós vai se encontrar? Eu e cada um. Se Jesus voltar agora, quem vai ser aquele que vai ser tirado e quem vai ser aquele que vai ser deixado? O Evangelho fala de arrependimento, de conversão, de mudança de rota, de metanoia, de uma mudança de mente. Fala da cruz de Cristo. Fala de um Deus amoroso, bondoso, que Ele ama, que Ele amou tanto o mundo que Ele deu seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas também a palavra do Senhor nos fala de um Deus de justiça, um Deus que é bondoso, mas um Deus que é fogo consumidor. De um Deus que Ele diz na palavra dele, no livro de Apocalipse fala que Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, muitas coisas vão acontecer no mundo. Antes de Jesus voltar, vai haver uma tribulação como nunca houve. A palavra do Senhor diz que muitos vão desejar morrer e não vai morrer porque a morte vai ser tragada. E os escolhidos do Senhor vai ser arrebatados, vai se encontrar com o Senhor nos ares. A palavra do Senhor nos fala de uma cidade santa, a Nova Jerusalém, que vai descer adornada como uma noiva do céu para os escolhidos do Senhor. Estamos vivendo numa época onde as pessoas não dão valor à palavra de Deus, onde muitos cristãos são odiados, tem todo tipo de fobia, mas a cristãofobia, quando somos zombados, quando muitos tentam nos humilhar, nos colocar para baixo, quando muitas pessoas, a realidade também tem preconceito de cristão, onde muitas pessoas zombam, mas só para nós que somos cristãos, nós não ligamos para isso, porque a palavra do Senhor diz que quando essas coisas acontecer, nós temos que se alegrar por ser perseguido. Nós temos que se alegrar por todas essas coisas, porque assim como foi o nosso mestre, se aconteceu com ele, imagine conosco. Eu não venho aqui para apontar e julgar ninguém. Eu venho aqui para dizer a cada um de vocês, aonde chegar a minha voz, onde vocês puderem ver esse vídeo, Jesus está voltando. E Jesus, ele tem um tempo que ele está preparando uma morada para os seus. O Senhor nunca deixou de trabalhar. Ele disse: eu vou para junto do meu Pai preparar uma morada e volto, porque aonde eu estou, eu quero que vocês estejam. Está tendo um alinhamento. As coisas estão afunilando. Guerras e mais guerra, rumores, nação contra nação, o amor esfriou. Muita iniquidade, a maldade aumentando num nível que ninguém suporta assistir jornal. Só maldade, muito homicídio, muitas catástrofes. A própria natureza dando os sinais. Jesus disse que ia haver grandes sinais na natureza, no sol, na lua. Jesus disse que ia haver grandes terremotos. A natureza está dando os sinais. Mas infelizmente muitas pessoas estão despercebidas. Que essa palavra vai de encontro ao seu coração. Jesus, ele ama cada um de vocês. E ele quer que todos sejam salvos. Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Pelo contrário, ele quer que todos sejam salvos. Que você venha refletir sobre sua vida. Que você venha se voltar para o Senhor, se arrepender dos seus maus caminhos. E buscar o Senhor enquanto há tempo. Porque vai chegar um momento em que, infelizmente, não vai ter mais tempo de buscar o Senhor. E eu deixo essa palavra para que você venha refletir a respeito de sua vida. Só existe dois lados. Aqueles que seguem ao Senhor e aqueles que não seguem ao Senhor. Os que estão do lado de Deus e os que estão fazendo aquilo que somente agrada ao diabo. Pessoas que, em vez de serem guiadas por Deus, estão sendo influenciadas por Satanás. Pessoas que não estão sendo influenciadas por Deus e deixam ser levada pelas influências malignas. Muitos dizem: Satanás não está na terra. A palavra do Senhor diz que Satanás foi lançado na terra. Quero compartilhar com vocês, para não ficar só na minha palavra, o que se encontra
no livro de Apocalipse, último livro da Bíblia, a palavra diz assim, para que cada um de vocês venham refletir. Livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 12 de Apocalipse. Por isso, alegre-se o céu e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. E ele desceu com grande fúria. E a única forma de Satanás tentar contra o Senhor é quando um filho de Deus, é quando aquele que Deus fez, imagem e semelhança de Deus, se deixa enredar pelos enganos de Satanás e passa para o lado de Satanás. Satanás, ele vem de uma forma astuta, ele vem com as artimanhas e muitos estão sendo levados. Deus quer que todos sejam salvos. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Ele é o bom pastor, Jesus, que dá a vida pelas suas ovelhas. E ele já fez isso. Que vocês saibam que Jesus te ama, que ele tem um propósito na vida de cada um de vocês e ele quer que onde ele esteja, cada um de nós venhamos estar. Mas a decisão é de cada um de nós. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com vocês. É o que o Senhor diz. Está na Bíblia Jesus falando isso. Eis que estou à porta e bato. Você tem que ouvir a voz dele. Você tem que ter a disposição. Você tem que tomar atitude, sair da sua zona de conforto, abrir a porta do seu coração para que o Senhor imunde todo o seu ser com a presença do Espírito Santo, você seja transformado. O Senhor, para ele poder fazer na sua vida, você tem que dar legalidade. Assim como nós também damos legalidade muitas das vezes a Satanás para entrar e fazer uma bagunça na nossa vida, para destruir a nossa vida. Então, que cada um de vocês venha refletir a respeito disso. Eu deixo essa palavra para vocês, que vocês venham refletir. E peço que o Senhor venha tocando no coração de cada um de vocês. Não estou aqui para criticar, nem muito menos para julgar, porque quem sou eu para julgar o servo alheio? Até porque todos vão ser julgados somente por Deus. Então, que cada um de vocês guarde essa palavra no seu coração e que venham refletir pelos seus atos, pelas suas ações. E se você não está com Deus, com quem será que você está?